Oi, gente! Bem-vindos ao programa Chá da Tati. Espero encontrá-los todos, todas, todo mundo bem do lado daí. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço e hoje o papo vai falar sobre algo que às vezes a gente nem percebe, alguns de nós. Pode ser que quando você se olhe no espelho no seu dia a dia, não te impacte tanto, mas para outras pessoas causa algum tipo de desconforto. Então a gente precisa encontrar caminhos para nos ajudar. Não está entendendo nada do que eu estou falando? Então preste atenção no programa Chá da Tati logo depois da vinheta. Meus amores, que bom que a gente está junto. A gente vai falar hoje sobre Mega Hair, a gente vai conversar com a Cristina. Mas antes da gente começar a conversar, eu quero fazer um agradecimento à Ideal Fit, que é nossa parceira para quem vai ali no CRIO. É uma academia que está lá. Eu conversei com a Rai esses dias falando, inclusive, que eles vão puxar minha orelha. E ela disse, sim, a gente ainda não vai te judiar, mas volta para a academia. Eu vou ter que voltar para lá para poder cuidar de tudo que eles estão me oferecendo e convido vocês a estarem comigo. E também um beijo ao Cris Maier, nosso querido amigo que, enfim, agora cinquentou, tá nesse espaço cuidando de pessoas, trabalhando quase com, não é o mesmo assunto que a gente vai conversar hoje, mas são amigos de profissão. Ele é hair designer, ele é visagista e é ele que cuida aqui dos apresentadores dessa casa, então meu agradecimento a eles. E o papo hoje é com a Cris, a gente vai falar sobre Mega Hair. Então fique atento, porque não é uma coisa de só colocar cabelos, não é só aplicar, pelo pouquinho que a gente falou nos bastidores, é muito além disso. Então, Cris, bem-vinda ao programa Chá da Tati. Como é que você tá, menina? Muito obrigada, viu, Tati? É um prazer te conhecer. Tô muito feliz de estar aqui hoje. Que delícia a gente conversando. No começo a gente tá assim, porque todo mundo aqui já sabe que eu não converso antes, Cris. É na hora, eu quero estar ali junto com a minha galera te assistindo, te entendendo, sabendo o que você faz. E aí, você começou a me falar, já me despertou várias coisas que eu não sabia sobre Mega Hair. Mas antes da gente entrar no assunto, eu quero saber, quem é você, Cris? Eu sou Cristina, eu tenho 35 anos, sou casada há 14 anos, né? Tenho um casamento muito feliz, graças a Deus. Não tenho filhos, né? Eu gosto muito de aventura. Eu não sou a mocinha que vai pro shopping, eu sou a que vai pra trilha. Então eu gosto muito de aventuras, caverna, floresta, praia. Eu também gosto de andar de patins, né? Uau! É um dos meus hobbies, né? Eu gosto muito de animais, principalmente gatinhos. Eu tenho 3 gatinhos e um cachorrinho, então eu falo que eu sou mãe de pets, né? São meus filhinhos. Amo! E eu testei várias profissões na minha vida, né? Eu me formei em técnico de processamento de dados na ETEC, quando eu era adolescente, trabalhei como professora de informática, depois eu trabalhei na prefeitura como ADI, eu fui vendedora de várias coisas, até que a minha vida me levou para essa profissão hoje, que eu me encontrei, mais ou menos com 27 anos eu me encontrei nessa profissão e sou totalmente realizada com essa profissão, assim, quero continuar com ela, assim, eu pretendo por toda a minha carreira profissional. É interessantíssimo o que você disse, eu acho que a gente fala muito com mulheres empreendedoras que vêm aqui. Então, quando você fala de quem você é e parte para mim dizendo, aqui eu me encontrei, né, nesse lugar, é o que eu gosto de fazer, e aperfeiçoa isso que você tá, para mim é um dos grandes momentos que a gente tem hoje sendo mulher, né? Uhum. Eu brinco que na novela Vale Tudo agora, eu falei que algumas mulheres odiavam Odete Roitman por ser uma mulher poderosa, empreendedora e não sei o que, tem várias outras coisas que ela, né, tem de ruinzinho ali, mas a diferença de 88, que passou a novela a primeira vez, para agora, é esse empoderamento feminino. E a gente se encontrar na profissão é uma maneira da gente se empoderar também como pessoas. Você vê isso dentro de se afirmar dentro da sua profissão? Eu me sinto muito feliz, né? Realizada porque eu faço o que eu gosto, né? Eu consegui empreender, ter uma fonte de renda segura.
melhor a fonte de renda do que se eu trabalhasse, por exemplo, um CLT, trabalhasse para alguém. E também, assim, eu acho assim, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente se diverte, né? E até como você mesmo, né, com o seu trabalho de comunicadora, quando a gente gosta, a gente trabalha feliz. Então é isso que eu sinto mesmo na profissão. Eu me realizo e me sinto, sim, assim, profissionalmente, como mulher, muito bem por ter hoje as minhas clientes, ter a empresa, né, estabelecida, é muito bom. É muito gostoso, é um desafio. Muitos desafios, muitos. Né? Ser empreendedor é um desafio, mas é muito gostoso quando a gente faz o que a gente gosta de fato. Mas e aí? O que eu vou partir do básico aqui, para todo mundo que conhece, a gente fala, mega, aí tem várias diferenças aí quando a gente vai colocar alguns tipos de mega hair, mas vamos pelo básico, Cris, o que é mega hair? Mega hair é um aplique ou uma extensão de cabelo humano, né? Então, o mega hair, ele é um serviço mais sofisticado, como um serviço de luxo mesmo. Por exemplo, no meu trabalho, eu não uso cabelo orgânico, cabelo sintético, eu só uso cabelo humano e de extrema qualidade, que são os cabelos brasileiros, que eles são os melhores por poder mexer na cor, ter pontas cheias, a forma que ele é cortado, então ele não tem fios curtos ali que vai deixar aquele efeito capacete, a raiz mais cheia e as pontas ralas, é o contrário, né? Então é um cabelo de qualidade e a gente aplica esse cabelo na pessoa e existem diversos métodos de mega hair, né? Pode ser só para preenchimento. Por exemplo, eu tenho cabelo ralo e eu quero dar volume, mas eu quero manter no mesmo tamanho. E existe também um alongamento, que mesmo que você tenha o cabelo curto, você pode colocar o cabelo que você quiser e da cor que você quiser. Então, assim, é muito versátil, tem muitas possibilidades e é incrível o resultado, assim, é impactante na vida das mulheres que colocam. É muito... Cabelo é um assunto dentro do universo... Não vou só colocar do universo feminino, porque aí a gente também fala quando o Cris veio aqui, que é ser parceira de profissão, né? Porque você também é cabeleireira, especializada em mega hair. Mas todas as vezes a gente fala sobre o poder que isso tem impacto pra gente visualmente. E ao longo dos anos, assim, a gente tem... Só pra gente trazer um pouco desse universo, né? Lá na França, lembra aquelas perucas brancas que eram usadas toda vez que você vê em filme de época e tal? É muito antigo, né? É muito antigo, essa coisa visual, quando a gente impacta cabelo. Mulheres que usavam ferro de passar roupa para poder conseguir alisar o cabelo em algum momento. Então, são coisas que são trabalhadas e são descobertas porque a gente tem uma questão muito séria com o visual. E o mega hair, você acha que ele vem, antes da gente falar das aplicações, só para a gente falar um pouco sobre o impacto, eu vou falar psicológico, que não é isso, mas o que você sente na sua cadeira de como as pessoas que te procuram para colocar o cabelo, seja como for, que a gente entra depois de individual em cada um, como elas se sentem normalmente na sua cadeira antes e depois? Eu sinto, Tati, que é a realização de um sonho. Colocar um mega hair não é uma questão só de estética, porque a maioria das mulheres é por necessidade mesmo. São clientes que às vezes por genética ou por algum problema hormonal ou até por corte químico não conseguem ter um cabelo cheio, um cabelo bonito, um cabelo denso. E aí elas vão se arrumar, por exemplo, ver aquele cabelo ralinho e não conseguem se sentir bonita. Então, eu sinto que é a realização de um sonho. Elas me abraçam, elas agradecem, elas falam, Cris, você não imagina como eu tô feliz. E eu já tive cliente que chorou de emoção quando se olhou e não conseguia acreditar. Recentemente, na semana passada, eu coloquei um mega hair numa cliente e ela falou, foi num casamento no dia seguinte, ela falou, Cris, eu me senti uma celebridade, tantos elogios que eu recebi. Nossa, que lindo. Então, assim, de início, eu sou cabeleireira há 8 anos, né? Faz só 2 anos que eu trabalho com o mega. E algumas clientes minhas que já usaram mega falavam, Cris, você é caprichosa, por que você não trabalha com mega? E eu não tinha muita vontade. Mas por muitas pessoas falarem, eu comecei a pesquisar, eu fui mais pela questão assim, vou agregar um serviço, é um serviço lucrativo, então eu vou fazer... E algumas clientes me pediram. Só que quando eu comecei a trabalhar com mega hair, o meu motivo mudou.
porque eu passei a sentir muita satisfação, muita alegria de ver o impacto. O quanto que as clientes ficavam felizes e assim, muda a vida mesmo com relação à autoestima. Com relação às mulheres, elas voltarem a se amar. Quais são as pessoas que podem colocar o Mega Hair? Eu vou perguntar assim, porque eu tenho cabelo muito curtinho, muito ralinho, ou eu tenho cabelo como o meu, que é um cabelo mais fino. Você pode, fique à vontade de falar assim, o Mega Hair é para todo mundo? Começa por aí. Ele é para todo mundo e para todas as idades. Por mais que exista um preconceito na sociedade, né? Mulheres mais velhas não podem ter cabelo grande. Lá no meu Instagram eu tenho diversas fotos de antes e depois com mulheres com 50, 60 anos. Já coloquei Mega Hair em mulheres de 70 anos e elas ficam mais jovens, né? Fica muito lindo. Também eu acho que o efeito de dentro para fora que transborda essa beleza da mulher. Mas também, Tati, tem só um desafio, né? Por exemplo, o Mega Hair que eu trabalho, ele não é como o entrelace que coloca por cima, né? Então, quando a mulher tem uma falha na parte de cima, ou ela tem uma rarefação, uma calvície, então, nesse caso, o Mega Hair, ele não cobre a calvície, ele é daqui para baixo, né? Então, só nesses casos que não cabe o Mega Hair, aí cabe a prótese, né? Que a gente vai falar depois. Maravilhoso. Então, é para todo mundo, mas existem algumas diferenças, assim, você trabalha com a prótese também, mas eu quero entrar mais para frente da prótese, porque esse assunto da prótese, gente, é maravilhoso. Ela me contou e eu não sabia. E aí, nas minhas pesquisas, eu tava vendo que tem uns que trançam, tem uma coisinha com cola, e aí primeiro, deve ter evoluído da primeira forma que se colocava, né? Para hoje, o pessoal pode lavar. Eu coloquei porque muitas atrizes a gente vê quando vai começar uma novela, tá cabelo curtinho, daqui a pouco o cabelo tá longo, o cabelo não sei o quê. Como é isso? Como é o tratamento do Mega Hair? Depende muito do método escolhido. Tem alguns métodos que eles têm algumas restrições, né? Por exemplo, a fita tem a restrição de que você não pode jogar o calor próximo da fita, né? Para secar. A questão de você não poder, por exemplo, colorir o cabelo estando com a fita, você tem que retirar. Dependendo do método que você trabalha, você vai ter restrições. O método que eu escolhi, Tati, porque assim, eu pesquisei bastante, existem muitos métodos. E como você mesma disse, tem evolução, né? Então, o método que eu trabalho é uma evolução do antigo ponto americano, que é um método costurado. Tá. Ponto americano. É um método antigo conhecido, onde se faz nós, só que eles são apertados e muitas pessoas sentiam dor com esse método. Porque o método costurado com a tela, ele tem muitas vantagens em relação aos outros métodos. Vou falar algumas vantagens, sem falar mal dos outros métodos, tá? Então vamos lá, porque senão eu tô puxando sardinha pro meu lado, né? Mas o meu método, o que tem de vantagem? A tela é bem costurada, então ele não fica soltando fios. Alguns métodos, na manutenção, se perde muito fio. E o cabelo é a parte mais cara. O cabelo é uma joia, né? Que é um cabelo que a pessoa deixou crescer anos, ali um cabelo bonito, natural. É uma joia. E imagina que toda vez que você vai fazer a manutenção, perde fios. Então, no meu método, não perde fios. O cabelo dura anos. O mesmo cabelo. A manutenção é limpa, não tem grude, não tem resíduo. É muito rápido. Até as pessoas falam assim, Cris, mas quanto tempo eu vou ficar no salão? Umas 7 horas. Falei, não, calma, meu método é 40 minutos. Uau! Porque isso era uma coisa que eu ia te perguntar De lá 40 minutos a 1 hora pra eu colocar o Mega Hair. Porque antes o pessoal ficava 8, 10 horas pra poder fazer isso. Esse método é revolucionário. Vamos entender mais. Então, pra quem, vamos colocar aqui, pra quem via, por exemplo, eu tô aí quase nos 50 anos. Quando pra mim se fala de Mega Hair, eu tinha essa coisa da cola ainda. Eu me lembro que tinha uma colinha que se colocava. Fita, né? É muito comum o método de fita. Isso, e tinha um nozinho, o pessoal falava, pega aqui. Aí tinha aquele nozinho aqui. Ainda tem? Você sente isso nesse método que você coloca? Sim,
tem um relevo porque é uma coisa que você colocou a mais na sua cabeça, Sim. né? Como um acessório, uma prótese. No entanto, ele é muito delicado. A pele é muito fina, então para ter um resultado excelente, às vezes 100 gramas, 150 gramas de cabelo é suficiente. Ele é muito leve, é muito delicado, né? E é totalmente imperceptível. Então eu vou te contar uma coisa que eu não tinha falado ainda. Eu estou com Mega Hair. Imagina, não dá para perceber, porque tá tudo... Eu tô com Mega Hair. Não dá para perceber. Da hora que você Quer que eu te chegou... mostre a tela aqui um pouquinho? Ó. Acho que a câmera não vai conseguir pegar. Olha! É verdade, gente. Ela está de Mega Hair, não parece. No meu caso, não é um alongamento, é um preenchimento. Porque eu tenho também o cabelo muito fininho, muito delicado, né? Eu tenho uma genética aqui com tendência a ter calvície feminina também. Então, eu entendo muito o que as minhas clientes passam, porque é a minha realidade, né? Porque tem pessoas, as mulheres têm muito cabelo, vai ser difícil elas entenderem o quanto isso impacta na nossa autoestima. Então eu tenho cabelo fininho e eu não deixava o meu cabelo crescer, Tati, eu sempre mantinha curto, porque eu ficava com vergonha. Porque eu enrolava ele assim, ele ficava na espessura do meu dedo, muito fininho, eu não tinha coragem de fazer uma trança, de fazer um coque. Então... eu deixei meu cabelo crescer pra colocar um Mega Hair do mesmo tamanho e agora eu tenho cabelo cheio. Gente, não parece mesmo, mas antes da gente continuar, eu vou chamar a Nona Rosa, porque você falou um negócio agora que eu tô com vontade de sentar lá, tomar um chá e falar, peraí, vamos ver o que eu vou fazer no meu cabelo, o Cris me mata. Mas, deixa eu falar da Nona Rosa pra vocês. A Nona Rosa é uma parceira que a gente tá fazendo de chá aqui. Hoje eu tô tomando chá de guaraná com açaí. E a Cris também foi nessa de tomar um chazinho para a gente dar uma acordada. A Nona Rosa é um espaço que é um café, na verdade, que fica ali para quem está aqui na região, sabe, Ana Dias, Alto Posto Ana Dias, né, que agora é o Posto Alê. Você vindo aí na Padre Manuel da Nóbrega, na altura do 356, você encontra um posto e tem a loja de conveniência. Dentro dessa loja de conveniência passou a ser uma cafeteria. A Nona Rosa ampliou aí essa conveniência para um espaço de aconchego. E a Nona Rosa, como é o nome da vovó, né? Dessa nona que abraça todos, tem essa ideia de aconchego, de um café da manhã, de um café da tarde, um ambiente que você pode ir com alguém que você ama, com seus amigos, com pessoas do seu trabalho também, para ter uma tarde gostosa, para poder conversar, tomar um café, comer um bolo de aipim. Enfim, ela tem um cuidado muito grande com quem vai até lá para ter uma experiência. O café aqui no Brasil, a gente tem uma coisa do cafezinho, né? Aquele cafezinho gostoso. Tem muita gente que gosta do café sem açúcar. Tem uma cultura por trás do café. E a Andresa, que é a dona, né, desse espaço, ela foi entender o que é essa paixão brasileira do café e foi trazer isso para a Nona Rosa. Então, a Nona Rosa, para dizer para vocês assim, dá para fazer um café colonial, dá para você surpreender alguém fazendo uma mesa posta, é só você entrar em contato no telefone da Nona e falar, olha, eu quero uma mesa posta que eu tô levando alguém aí, através do 997214453. Esse é o telefone da Nona Rosa. Então vocês podem entrar em contato, vocês vão conseguir pedir o café colonial. Então é um café para 4 pessoas, maravilhoso, pães, bolos, tudo que é uma delícia só, tá bom? Então fica ali, na Padre Manuel da Nóbrega 356. Não deixe de conhecer, inclusive o chá da Tati que tem lá, tá bom? Eu tenho que falar sobre o telefone, porque a gente tem o Jean. Eu vou aproveitar e mandar um beijo para ele, meu querido. Ele é deficiente visual. E aí ele entrou em contato com a nossa produção e disse, a Tati fala dos lugares, eu tenho vontade, mas ela não diz o telefone. E eu quero ouvir o telefone. Porque às vezes eu falava, aqui embaixo você vê o telefone. Eu falei, eu quero ouvir o número. Então, agora, Jean, beijo de novo para você, porque é uma regra. E às vezes eu não posso, né? Não pode esquecer de falar o telefone dos lugares. Meu anjo, você falou uma coisa muito importante, que é do impacto visual que isso causa nas pessoas. O que você tem de experiência na sua cadeira, das pessoas que se veem antes com uma dor, provavelmente elas vêm com você, com essa conversa, com uma dor, que a nossa autoestima, principalmente a autoestima feminina, quando a gente está falando de Mega Hair, né, cabelos longos,
a gente vai vivendo e às vezes a gente vai se olhando e ainda se comparando nas capas de revistas, né, no que nos é imposto como padrão de beleza, principalmente aqui no Brasil. No mundo inteiro, mas no Brasil a gente tem isso muito forte, né? Tanto que a gente é muito um dos pioneiros, quase, a gente está nos números de cirurgias plásticas, a gente está lá em cima, né? Nos dados aí de intervenções estéticas. Então, quando você fala dessa dor das pessoas, e eu ainda nem vou falar das próteses, quando elas te procuram, quando elas falam com você, porque vai além do seu estudo, né, do que você buscou, já como cabeleireira. Vamos falar um pouquinho dessas dores que as mulheres te passam. Então, assim, normalmente a gente pode ter cabelos mais finos, ou calvície, né, ou essa dificuldade de deixar o cabelo crescer. E como isso são nos cabelos mais afros, para os cabelos mais enroladinhos. E aí o que você aconselha? Que eu tenho um cabelo, eu preciso alisar o cabelo, o que eu preciso fazer para poder conseguir também atingir esse objetivo de ter um cabelo grande ou um cabelo mais cheio nesse lugar? Então, com relação ao motivo da procura, né? Então, geralmente meu cabelo é muito ralo, meu cabelo nunca cresce, eu faço várias químicas, ou eu me sinto melhor alisando o cabelo, então ele não desenvolve, ou eu gosto de ser loira e o cabelo não desenvolve. Em muitos casos, eu acho que a maioria é uma questão genética, outros são processos químicos, né? E também tem algumas situações, como uma alopecia cicatricial, que caiu uma parte do cabelo e ali não cresce mais, como esses são a maioria dos casos, né, que as pessoas procuram. E com relação ao que você falou do cabelo afro, cabelo crespo, cabelo cacheado, o método que eu trabalho dá para você aplicar ele na textura natural da pessoa. Então não tem nada que é obrigado, eu preciso alisar para pôr mega hair, não. Eu inclusive tenho no meu Instagram fotos de cabelos bem cacheados. É claro que a pessoa que vai querer colocar um mega hair cacheado crespo, ela tem que ter em mente que ela vai precisar de muito mais cabelo por causa do volume. Então geralmente é um investimento um pouco mais alto. E também, Tati, é muito raro encontrar cabelos cacheados e crespos naturais. O crespo, então, é quase impossível, mas o cacheado a gente ainda encontra. Só que é raro. Então, existe hoje uma técnica que eu fiz um curso que chama Cachos Made, que sem química, é uma técnica que envolve um choque térmico, a gente cria o cacho no cabelo. É isso mesmo. Então a gente compra um cabelo, por exemplo, com volume, um cabelo ondulado, sem muita definição, e a gente cria com bigodinho e faz essa técnica de criar o cacho para ele ficar mais parecido com o formato da pessoa. Então é possível sim, né, a pessoa ter um cabelo cacheado com mega hair, e é um espetáculo. Fica lindo demais, porque pelo fato de ser volumoso, ele fica mais imperceptível ainda. Fica incrível. Fica incrível. E você pode ter o cabelo que você se reconhece. Eu vou falar também que você, pelo que eu entendi, pelo que eu li de você, você também é profissional e se destaca na colorimetria, né? Uhum. Isso é uma das suas especialidades. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre isso, no sentido de que aí gente, vocês que estão nos ouvindo, às vezes a maneira que você se olha, que você se enxerga, é com o cabelo um pouco mais cheio, ou com o cabelo mais cacheado, ou aqui vontade de fazer aquele coque gigante que as mulheres fazem. Tem muita coisa que aparece para Instagram, para TikTok, né? Tem muita coisa falando sobre essas coisas. Se eu quero um cabelo, vamos colocar a Tatiana como exemplo, não é muito o que eu desejo, mas eu quero ser um cabelo um pouco mais mel, né? De acordo com o que eu tenho. O que é melhor? Eu chegar para você e já escolher o cabelo com essas mechas ou cores que eu quero para um preenchimento, no meu caso, né? Se eu quiser manter ele curtinho, ou se eu quiser, ou eu consigo pegar, por questão de dificuldade mesmo, eu colocar o mega, fazer essa cor, mudar a cor. Como você diria se eu chegasse para você na sua cadeira e dissesse: eu quero meu cabelo um pouquinho mais comprido, mas eu quero ele meio com umas mechas meio mel, meio... Aí a gente vai fazer um projeto, né?
Porque a gente vai ter que entender o seu desejo, se a gente vai precisar ajustar, mexer no seu cabelo também, ou só no mega. Geralmente, a gente compra um cabelo natural, de cor natural, ou loiro descolorido. Então, se a pessoa ela quer mechas muito claras, então a gente já compra um loiro descolorido, porque é um pouco desafiador você clarear muito um mega hair. Porém, mechas num tom mel, né, avelã, chocolate, todos os iluminados, e não só isso, ruivos, vermelhos, né? Então tem muitas cores que as mulheres gostam e a gente tem que harmonizar. Então esse é o maior desafio, que aí envolve a colorimetria. E tem que entender muito dessa parte para ficar harmonioso. Por quê? É a coisa mais feia você ver um cabelo que, por causa da cor, nota-se que a pessoa tá com um aplique, né? Com mega hair. Então, quando você harmoniza perfeitamente a cor da pessoa com a cor do mega hair, aí que se torna o cabelo que é imperceptível, que todo mundo vai olhar e ninguém vai desconfiar. Geralmente, as minhas clientes relatam, e eu passei por isso quando eu coloquei, né? As pessoas chegam e falam assim, uau, seu cabelo cresceu. Mas ninguém percebe, você colocou um cabelo, né, de tão natural. Então esse ponto que você citou é muito importante, a gente harmonizar os dois, mas é muito possível. Só que a gente vai decidir se vai fazer no seu também. Também existe a possibilidade da pessoa só fazer a cor no mega hair. E como a tela é colocada em várias posições, ele vai ficar um efeito como se fosse uma raiz crescida e nas pontas mechas. Tem muitas possibilidades, Tati. São muitas. Então, vamos tentar começar por elas. Formas de aplicação, a gente falou um pouco, mas a gente consegue falar mais profundamente sobre isso. Sim. Quais são as formas? Tem a técnica que você faz, que eu acho que é que a gente tem que levar mais a fundo. E quais são os cabelos? Então, a gente não... Porque depois agora eu já quero fazer o gancho pra gente ir lá pra prótese. Vamos só repassar isso para a gente começar a abrir ponte para falar da prótese. Então eu vou falar sobre os tipos de cabelos, Sim. tipos de métodos e como que é o meu método. Certo. Então vamos lá. Os tipos de cabelo mais comum do mercado. Existe o mais barato e mais conhecido, que é o indiano, que eu não recomendo porque ele é um cabelo inferior. Geralmente ele é um cabelo cortado com fios curtos, que é chamado de cabelo sujo. Não de sujeira, mas de fios curtos, onde fica bastante cabelo na raiz e pouco nas pontas, então não dá aquele efeito de preenchimento. Existe o cabelo vietnamita, que é um cabelo intermediário, às vezes tem alguns premiums que são um pouco melhores, mas ele ainda não tem a versatilidade e a beleza do cabelo brasileiro. Existe também o russo, só que ele é mais frágil, né? E o melhor cabelo do mercado é o cabelo brasileiro. Ele é chamado de cabelo brasileiro pela textura, né? Ele pode ser regional ou castanho do sul, que é um cabelo fininho, parecido assim com o meu, mais delicado, e o regional é aquela textura mais grossa. Então, dos cabelos brasileiros a gente tem variedades de cores, tem desde um castanho escuro a um loiro médio natural, aquele cabelo loiro natural, coisa mais linda. Às vezes a gente encontra ruivos naturais. De cabelo. De cabelo brasileiro? Cabelo brasileiro, coisa mais linda. Os cabelos brasileiros, às vezes, eles vêm das latinas também, né? Peru, Bolívia, Uruguai, mas o que caracteriza é a textura e a qualidade. E são cabelos que dá pra mexer na cor. Por exemplo, vietnamita e indiano, que são cabelos mais baratos, já não dá tanto para você mexer na cor como o brasileiro, para você harmonizar com o cabelo da pessoa, né? Então, eu só trabalho com o cabelo brasileiro. Eu decidi assim, eu só vendo o cabelo brasileiro, né? Porque é o melhor. E eu quero oferecer para minha cliente o que tem de melhor, para ela ter o resultado que ela tem de expectativa e também para ela ter algo que vai valer a pena a longo prazo, né? É um custo-benefício excelente. Porque é um investimento, e você falou muito disso, em algum lugar você falou, a perda de fios é uma questão no mega hair, né? Muito porque séria. É a manutenção, e é uma joia. Foi aquilo que você investiu, então você pretende que esse valor de investimento seja, né, duradouro. E o seu método também, junto com essa escolha da linha de trabalho, que é o cabelo brasileiro, essa junção faz com que
até na manutenção isso dure por muito tempo. Isso, funciona assim. Então, sobre os métodos, né, os mais comuns, a gente tem ponto americano, nó italiano, que são nozinhos que são colocados individualmente, tem a queratina, que é como se fosse um plastiquinho que é colado no fio, também bem pequenininho, como se fosse um método fio a fio. Aí tem os microqueratina, tem os mais grossinhos, tem fitas de vários tipos, de várias espessuras. E tem o entrelace, que é um tranças que você faz e que fica até aqui em cima, né? E tem o método que eu trabalho, que ele é um ponto ajustável, né? Então, ele é um ponto, como eu falei aquele no início, né, da nossa entrevista, ele é uma evolução do ponto americano. Então, ele tem uma base de amarração, só que diferente do ponto americano, que é torcido e fica repuxando e a pessoa sente dor, o meu método é um nó que você pega ele, puxa, ele solta. Então, eu posso ajustar ele e deixar ele soltinho, então ele não faz nenhum tipo de pressão. Então, ele não faz tração, não quebra o cabelo, ele não causa dor, ele não tem resíduo e ele é muito leve. Então, eu estou há 2 anos trabalhando com esse método e quando eu acompanho as minhas clientes que estão há 1 ano e meio já com Mega, eu tiro foto do antes e agora o cabelo dela está mais bonito. O dela... Eu já vou aproveitar, né, o que você está falando, que é um estudo empreendedor, né, maneira que você foi visitar e encontrar o seu jeito de empreender, e vou já falar da Central do Empreendedor. A Central do Empreendedor é uma das... Sabe aquela menina dos olhos? Eu acho que a Central do Empreendedor é uma das meninas dos olhos. A Dona Rosa é, mas a Central do Empreendedor também, porque eu tenho uma certa paixão por algumas coisas, e por isso que eu acho que eles são nossos parceiros aqui. Eu adoro quando a gente fala em empreendimento, quando a gente quer buscar o melhor, quando a gente quer se reinventar. A Cris está contando pra gente que ela estudou um método de fazer melhor e mais rápido, né, o Mega. E a Central do Empreendedor a gente consegue entender que agora eles atendem 24 horas, eles atendem o empreendedor, seja qual for o momento do dia que você precisar conversar com sua contabilidade, porque eles querem estar no momento atual. Às vezes a gente termina um trabalho, às vezes a gente tem um estabelecimento que funciona até às 8, 10 da noite, e aí depois daquilo você precisa resolver alguma questão contábil que estava pendente, você consegue entrar em contato com essa equipe para poder conversar. Além da Central do Empreendedor, né, que vocês já conhecem, também tem a Central do Empreendedor Digital, que vai estar lá para poder atender vocês digitalmente, de um jeito que vocês vão conseguir ter todas as suas dúvidas sanadas. Bom, eu sou muito fã da Central do Empreendedor, como contabilidade, são eles que cuidam da loja, da empresa do meu filho, da empresa do meu marido, do chá da Tati, né, que com nossos CNPJs todos, eles têm ali todo o envolvimento, são eles que cuidam e cuidam sempre de dentro para fora. Eles nos veem como empreendedores, eles nos veem como pessoas, entendem às vezes que a gente quer desenvolver aquilo que a gente sabe fazer e eles cuidam das partes burocráticas desse negócio inteiro. É uma das coisas que eu admiro na Central do Empreendedor. Então, para conversar com a Central, não importa se você está em Peruíbe, não importa a região do Brasil que você esteja, você pode ser atendido pela Central. No 13 997 74 4573 é o telefone da Central do Empreendedor. Você pode escanear o QR Code aqui para poder entrar em contato com eles. E entenda, a Central do Empreendedor tem uma vasta linha de atendimento para que a sua empresa seja cuidada. Não importa se você é MEI, ME, não importa se você é médico, se você está falando de uma escola particular, se você é psicólogo, porque existem coisas que são diferentes para cada setor. Então, eles treinam as pessoas para poder atender e você ter aí a maneira que você empreende muito bem assistida. Tá bom? E eu tô falando disso porque o que você tá conversando comigo é muito cuidadoso, Cris, que é você entender não só o seu método, não só aquilo que você descobre como pessoa e como empreendedora, mas o cuidado que você tem com quem senta na sua cadeira. Você otimizou tempo dessas pessoas. Porque eu falo, mais uma vez, a primeira vez que eu ouvi falar sobre Mega Hair e aplicação, as pessoas ficavam horas na cadeira. E você conseguiu otimizar esse trabalho para ser mais leve e também a pessoa não, eu vou falar perde, mas não é perde o termo, né? Porque você está ali investindo na tua imagem, então você está ganhando tempo, né? Mas assim, você está ali disponibilizando parte do seu tempo e 40 minutos, 1 hora, você fala, para colocar um Mega, para fazer uma transformação na minha vida, é muito importante. Então eu quero falar dessa sua visão empreendedora, a gente falou da Central, você ainda continua buscando mais opções e alternativas, e como você tem visto o impacto disso
como empresa mesmo, a gente acaba, o número de pessoas a gente consegue fazer maior, o cuidado que a gente tem maior, só como empreendedora para a gente fazer um passo disso, já para falar sobre as laces que você explicou e prótese, que é o que você trabalha também. Sim. O Mega Hair, ele impactou de maneira muito positiva, né, a minha empresa. É tanto que eu me tornei uma empresa agora, né, limitada. Antes era o MEI, desenquadrei por causa do Mega Hair. Então, aumentou o faturamento, né. Hoje eu tenho 2 ajudantes, a gente trabalha numa equipe de 3 pessoas, a gente tem muitas clientes, assim, fiéis. O que eu fico muito feliz é que sempre são as mesmas clientes, sabe? Então, a gente cria um vínculo, cria uma amizade, e eu sou assim, amiga das minhas clientes, sou muito grata a elas, e vem novas clientes também em busca do Mega Hair. Então, afetou de maneira muito positiva a minha empresa, aumentou o faturamento, cresceu a minha empresa, né? E agora estou me adaptando. Eu também sou cliente do Central do Empreendedor. Ah, é? E eu tô bem feliz, assim, com o suporte que eles me dão, né? Para minha empresa, e eu acredito que daqui para frente vai melhorar cada vez mais, porque agora também eu vou lançar um curso de Mega Hair online, eu tô em produção, né? Então, eu tô muito feliz de fazer esse curso, porque como é um método tão especial que impacta positivamente as pessoas, eu vou poder levar isso para mais pessoas. Então, eu tô animada com essa fase. Eu acho delicioso isso, porque você não retém só o conhecimento, você repassa, e aí a gente vai criando raízes e vertentes e coisas para a gente poder levar o que é bom para mais mulheres, e isso é um lugar que me toca, assim, eu gosto muito de saber disso, e gosto muito quando a gente chega num nível de vida que a gente consegue repassar algo que a gente fala, foi tão legal, foi tão positivo, peraí, deixa eu dividir, isso mostra para mim uma parte de você que já fez eu querer te abraçar. Que bom. E assim, eu tô fazendo um curso muito especial, Tati, onde eu tô passando todos os macetes, sabe? Não é uma coisa assim que eu quero só lucrar com isso, mas eu quero que a pessoa que compra esse curso, ela sinta assim 100% preparada para atender as pessoas, para fazer um trabalho de qualidade. Então vai ser um curso assim com detalhes, onde eu vou passar todos os macetes que eu tenho. Tá, então antes da gente ir, só pra gente pegar o gancho agora do que você tá falando, quem quiser saber sobre isso, sobre curso e sobre você, te procura onde? Então, você pode me procurar no Instagram, @CrisKemer, né? Você vai encontrar lá bastante exemplos de trabalho, você vai encontrar também muitos vídeos de transformação, e é por lá que eu vou lançar também o meu curso de Mega Hair. E o meu telefone, o telefone do salão, é 13 996 65 64 31. A avaliação do Mega Hair é gratuita e você pode ir lá para conhecer e sentir mais confiança pessoalmente. E para o curso, quando as pessoas quiserem fazer, para se especializar em algo assim, é nesses lugares que elas vão te achar. Mesmo Instagram, provavelmente eu vou colocar nas plataformas da Hotmart, da Udemy. Eu talvez vou procurar mais plataformas, né, online, para a pessoa sentir a segurança, que vai ter as aulas gravadas, e eu também vou dar um suporte por WhatsApp, para ser por um tempo, né, para ser um curso bem completo. Perfeito. Lembrando que o Kemer, Cris Kemer, o Kemer é Kemer. Isso. Com um M só, tá, gente? Então, @Cris Kemer com um M só, vocês vão conseguir achar e ver um pouco do que a gente tá falando aqui. Então, sigam, vejam. Não é muito padrão, assim, a minha galerinha aqui, tem uma galera acima dos 30, tem uma galera que não vai muito pro Instagram, isso é uma bronca, mas vão lá dar uma curtida na gente e seguir as nossas páginas. Tem no Facebook também, é o mesmo @CrisKemer. @CrisKemer também no Facebook. Facebook também é uma galera que vai mais aqui. Eu tô dizendo, tem uma galera que precisa se atualizar, e a gente trouxe o pessoal de social media aí esses dias atrás, e a gente precisa estar ali meio, né? Então é isso. Cris, deixa eu falar uma outra coisa. Vamos entrar agora nas próteses. A gente já atendeu algumas pessoas aqui e eu te perguntei e você falou, Tati, preste atenção nessa diferença. Quando a gente tem que falar sobre a calvície feminina, ela existe, né? É mais difícil do que no homem, mas existe a calvície feminina. O cabelo, eu brinquei com ela que meu cabelo antes era um cabelo cheio, enorme assim, e minha mãe fala o que eu fiz com o meu cabelo, porque ele foi afinando. Cris me passou uma dica de qual profissional procurar em relação a isso, e também ela falou das próteses capilares.
Então eu vou jogar a bola para você, pode desenvolver em cima disso à vontade, falando, eu acho que a gente tem que começar um pouco sobre o profissional que você disse, para a gente procurar em caso da queda de cabelo, desse afinamento que nos ajuda, e quais são as ferramentas, os recursos para que a gente faça isso dentro da sua profissão. Então, o diferencial da prótese que eu trabalho é que ela é como se fosse uma lace, né? Uma peruca fixa, costurada. Então, não precisa raspar a cabeça, né? Porque as próteses masculinas são mais comuns com raspa e usa cola. Então, a prótese que eu trabalho, ela não usa cola e ela não precisa raspar. A pessoa tendo um pouco de fios na parte de cima, a gente consegue fazer o mesmo método do Mega Hair, só que como uma prótese. Ela é um formato, assim, geralmente de 12 por 12 centímetros, 14 por 14 centímetros, e o tamanho também de acordo com o gosto da pessoa, né? E coloca nessa parte de topo aqui. Então, falando ainda um pouco sobre o meu método, o que destaca dele é o ponto ser ajustável, por não causar dor, a tela ser muito fina, muito leve e bem preenchida. Então, a prótese também é da mesma maneira. Ela é muito leve, cerca de 100 a 120 gramas só, ela pesa, e ela é bem preenchida. Então, fica um efeito assim muito bonito, né? É claro que a gente não vai falar que vai ficar tão natural quanto o Mega Hair, porque ela é uma prótese, então ela vai parecer mais como uma peruca. Porém, ela, mesmo assim, né, quando a pessoa ela tem essa necessidade, ela tem esse problema, é um impacto assim fantástico na autoestima. Então, o que leva uma pessoa a usar prótese, né? Algumas pessoas, por problemas hormonais, teve uma queda muito, né, agressiva de cabelo. Outras pessoas, porque tem a calvície feminina. A calvície feminina, ela afeta em cerca de 30% das mulheres de mais de 30 anos. Então, é um pouco mais comum do que a gente imagina, né? Então, tem a calvície feminina, tem pessoas que teve cortes químicos ou até usaram, por exemplo, muito tempo formol e teve alopécia cicatricial, onde ele não nasce mais cabelo, ou porque foi arrancado, né? Tem aquelas pessoas que têm aquela doença de arrancar o cabelo. Então, são muitas possibilidades, né, de pessoas que procuram a prótese. E essa prótese que eu trabalho, ela pode ser também usar a prótese e o Mega Hair, né, para quem tem um cabelo bem longo. E as pessoas que usam, elas relatam, né, que não sentem dor, é confortável, e tanto o Mega Hair como a prótese é vida normal. Você pode lavar o cabelo com a frequência que você gosta, você pode continuar tingindo seu cabelo, você pode continuar, se for o caso de alisar, cuidar em casa mesmo. Eu dou todo esse suporte, eu ensino tudo. Porque como meu método não vai cola, você não tem restrição de temperatura. É lógico que para usar prancha, para usar secador tem que usar protetor térmico, prancha como exceção, né? Não com frequência, porque vai danificar o cabelo, mas é liberdade total, porque é um cabelo igual ao seu, é um cabelo humano. E precisa cuidar. Ah, sim. Né? Os cuidados é como qualquer cabelo. Então, é necessário você lavar com shampoo suave, você usar uma máscara de tratamento e periodicamente no salão fazer um tratamento, né, de maior eficácia. Isso, com ativos de acordo com as químicas que você tem. O método que eu trabalho, ele é um método não convencional, né, como cabeleireira. Existe o método comercial, que é o mais conhecido. Eu trabalho com o método científico, né? Então, eu estou fazendo um curso bem completo com o Rodrigo Menha, que ele é um professor de ciências, né? Ele é um químico e ele desenvolveu um método científico. Então, a gente analisa a necessidade do cabelo e faz um tratamento de acordo com a necessidade das químicas, dos procedimentos que a pessoa tem. Então é bem personalizado. E eu dou todo esse suporte, os tratamentos adequados, como você lavar, como você secar. Eu até tenho um protocolo que eu mando para cliente. A gente está indo para o final do programa, acredite, mas antes disso, a Black Laser, eu tenho... A Black Laser também, eu preciso falar dela nesse lugar, quando você estava falando de beleza, a gente estava falando de estética, a gente estava falando disso, é em outro lugar. A gente está falando sobre o quanto é importante a gente ter a nossa identidade visual bem colocada quando a gente fala de cabelo, né? Quando a gente vai colocar
o Mega, quando a gente vai arrumar isso, porque a gente quer se ver bonito. Quando a gente fala da Black Laser, a gente está falando da sua empresa mesmo, da sua fachada, da sua logotipia. Quando a gente está falando da identidade visual da sua empresa, que também tem que estar lá bonita e plena. Aí você pode contratar pessoas como a Black Laser para poder fazer a sua identidade visual, a sua fachada, a sua comunicação interna, seus cartões, quando você vai fazer uma caneca com o seu logo. A Black Laser cuida de tudo isso. Eu tô falando porque a gente está indo para o final do programa, mas a Black Laser ela vai me acompanhando todos esses programas. Eu falo quando eu começo é porque a gente está indo embora. Mas deixa eu falar. Vocês conseguem falar da Black Laser ou ver a Black Laser também como algo para dar de presente a alguém. Eles têm a máquina que vai fazer gravações, vai fazer cortes a laser, impressão 3D. Tudo que vocês precisarem nesse caminho, nessa linha, vocês encontram lá na Black Laser, tá? Ela falou aqui sobre a lace, sobre a prótese, enfim. E eu tô associando tudo aqui com a 3D que a gente vai criando ali, o que a gente precisa para criar mesmo. A gente tem coisas na nossa cabeça que a gente precisa colocar para fora. Você entra em contato com a Black Laser, fala com eles sobre essa parte criativa que a gente tem, que eles vão conseguir te auxiliar para presentear alguém, para poder criar um boneco, algo que você tenha para desenvolver. Eles são muito criativos e você consegue colocar sua criatividade para fora utilizando as ferramentas da Black Laser. É um espaço muito gostoso e eu vou deixar para vocês agora o Black Laser 21, você olha no Instagram, coisas que eles fizeram, que eles fazem para você colocar paleta se você é músico num chaveiro. E o telefone para falar com eles é o 13991632522. Você consegue entrar em contato com eles e colocar essa sua criatividade, isso que você tem aí, que você quer fazer materializar, fala com eles, tá bom? Cris, você falou do curso, você falou do Mega, dos métodos. A gente vai falar sobre investimento, porque não vou falar sobre valores aqui, vocês vão precisar falar com a Cris, ver como é que isso funciona, mas eu quero saber assim, eu quero colocar Mega, eu tô aqui, eu me sinto um pouco tímida em fazer isso, como que as pessoas vão me ver, como é que isso vai impactar, porque tem uma coisa para mim, o que as pessoas vão falar, né? Você já tá no outro lado, você sabe o quanto isso é leve depois, mas às vezes eu tô em casa, às vezes eu penso em fazer isso, mas eu acho isso tão distante de mim. O que você diria para essas pessoas? Como que as pessoas vão te procurar e vão falar, é um orçamento? Quanto isso custa? Como é que é? É algo acessível, né? Apesar de um investimento maior ser o cabelo, como uma joia rara, né? Vai depender do tamanho, da quantidade, né? O valor, ele é muito variável. E só que assim, a gente facilita, a gente parcela. Então, é muito possível. A maioria das minhas clientes, elas fazem esse esforço, às vezes paga parcelado, junta por um tempo e compra o cabelo. Depois disso, ela só vai gastar com as manutenções. A cada 60 dias, ela tem que voltar no salão, porque até o cabelo cresce, até ela desce, e aí a gente faz e coloca de novo, né? Mas é muito possível. O orçamento é gratuito, a avaliação é gratuita, a pessoa pode ir presencialmente no meu espaço, conversar comigo, ou a gente pode fazer essa avaliação online, ela manda foto, né? Eu tenho clientes de outras cidades, de Itanhaém, de Tariri, né? Eu tenho clientes de vários lugares do Vale do Ribeira, onde elas negociaram tudo à distância e chegaram só para colocar o cabelo, né? Então, é algo assim acessível. O meu preço, ele é acessível, né? Dentro do mercado de Mega Hair, que é um mercado muito luxuoso. Então tem lugares que o cabelo é muito, muito caro, o meu preço é acessível. E eu quero convidar, né, essas mulheres que precisam e que querem se sentir lindas com o cabelo cheio, bonito, a se dar esse presente. Porque eu acho que vale a pena e vai impactar muito a vida delas. Fiquem atentos ao Instagram e ao telefone, que ela já colocou, que a gente vai repetir, para que se acaso você quiser ir, você, né, como ela está em processo talvez de mudança, e no momento que você estiver assistindo esse vídeo, você a procure para poder ir até lá. Fala o telefone de novo. É 13 996 65 64 31. A gente falou sobre coisas importantes de maneira aqui salpicadas. A gente foi, né, fazendo uma forma de... A gente foi lá, voltou aqui, foi lá e voltou aqui, para pegar vocês e mostrar que se você tem questões com a sua autoestima, se você olha para você e você não se identifica com a maneira que você está vendo o seu cabelo, se a menopausa,
se depois da Covid, se você teve filho e de repente o cabelo cai, porque o hormônio feminino ser mulher não é uma coisa muito fácil, né? Tudo atinge a gente, inclusive essa questão hormonal é uma das coisas que mais afeta o cabelo, né? Sim, a questão hormonal, uma mudança brusca na alimentação, pós-cirúrgico, como você falou, Covid, né? Às vezes, muitos casos, a dengue, eu tenho uma experiência de uma cliente que foi assim, ela teve dengue, ela perdeu 60% do cabelo. E ela tinha muito cabelo, e ela ficou assim, cabelo muito ralinho. E ela tinha medo de mega hair, porque ela tinha feito outro método e sentiu uma dor absurda. E aí no outro dia ela foi correndo lá pra retirar. E aí eu mostrei meu método em vídeos e tal. Ela falou assim, eu vou tentar, né? O que ela viu nos meus vídeos, ela quis fazer a experiência. Ela até gravou uma entrevista que tá lá no meu Instagram, falando o quanto que ela se sentiu bem, que ela não sentiu nenhuma dor. E ela ficou 1 ano e meio com o Mega, passou por esse processo até que ela tirou. Então, o cabelo dela se restaurou, ele cresceu novamente, ela não necessitou mais. Então, o Mega também pode ser usado nessa situação, né? Em um processo, numa fase da vida da pessoa. A gente tem muita queda de cabelo por estresse. Muito comum. Muito comum. Eu tenho uma colega de profissão que ela teve uma questão muito séria com o estresse e teve uma queda de cabelo absurda, que depois que ela começou a se tratar, a se medicar em outros sentidos, ela usou do Mega por um bom tempo e ela estava na televisão mesmo, e colega de profissão de jornalismo, e ela usou, ninguém percebeu, ela ficou com alguns buracos de queda de cabelo por estresse. E doença mental é uma coisa que a gente está falando muito ultimamente, né? E é uma coisa que nos afeta, inclusive, imagina, você já tem uma questão muito séria sua de algum problema, de algum estresse, de alguma coisa que passou pela sua vida e ainda impacta com a sua imagem com a queda de cabelo. Então, a importância de profissionais como você de se especializar e levar esse conforto para as pessoas, né? O que você falou é muito importante. O emocional, ele é um dos principais, né, motivos de uma coisa que se chama eflúvio telógeno. O que acontece? O nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, quando a gente está com estresse, ou a gente tem uma doença, uma cirurgia, todos esses casos, ou falta nutrientes, a pessoa não se alimenta o suficiente, o nosso corpo, ele vai demandar esses nutrientes e essa energia para os nossos órgãos vitais. Então, o cabelo, unha, é o que vai ficar de lado. Então, por isso que acontece isso. Antecipado a fase de queda do cabelo, né? A gente tem 3 fases de crescimento: a anágena, a catágena, que é quando o folículo se descola, e a telógena, quando cai. Então, o eflúvio telógeno é quando ele vai para essa última fase de queda antes do tempo, antes de completar o ciclo do crescimento. Às vezes, a pessoa tem um estresse emocional, aí depois ela tem uma dengue, aí depois ela fica sem se alimentar direito na dengue, então ela vai tendo vários eflúvios telógenos e cai, às vezes, 25%, 30% do cabelo da pessoa nessa fase de estresse. Mas eu tenho uma boa notícia para acalmar essas mulheres, é que o eflúvio telógeno, o cabelo vai crescer de novo, né? Então não precisa se desesperar. Diferente de outros problemas, são um pouquinho mais sérios, como a calvície feminino, né? A alopécia areata, que é um pouco mais complicado quando fica essas falhas, mas nesse caso de queda, o cabelo, ele nasce de novo e ele vai encher. Então, só que ele vai demorar um pouquinho para crescer, né? Então é nessa fase que o Mega Hair vai te ajudar. Então vocês viram que não é algo só estético, isso é algo para poder nos confortar e nos ajudar, inclusive além da estética. Sim. A gente tem que sempre, e é uma coisa que eu quero conversar com vocês daqui para frente, a gente precisa abrir mais a nossa maneira de enxergar a vida, com menos preconceito, com menos, porque tem muita, às vezes com mais respeito, sabe? Pelas escolhas que as pessoas têm. A gente trouxe uma dermatologista, a gente trouxe uma médica que trabalha com estética aqui, e ela fala muito sobre isso. Às vezes a pessoa vai lá porque quer fazer ou uma harmonização, ou porque quer colocar um botox, porque tem coisas, gente, que quando a gente se olha no espelho, não nos faz bem, a gente não se sente bem. Então não é só uma questão estética. Mas precisa ter, assim, certos cuidados, a gente precisa entender um pouco disso e ter profissionais que acolhem quando você vai nessa cadeira, que te entendem, que te ouçam para fazer o que vão fazer, faz toda a diferença. E profissionais que estejam atentos e cuidadosos, não é qualquer profissional, né, Cris? Isso é uma coisa muito importante se mencionar, porque eu já peguei na minha cadeira muitos clientes com trauma.
com cabelo destruído, onde elas têm a necessidade de usar um mega hair, mas elas têm muito medo, porque elas tiveram muitas experiências negativas, né? Então eu observei que, infelizmente, muitas pessoas elas estão mais interessadas na questão, eu vou atender você, vou ganhar meu dinheiro e pronto, né? Então eu penso de maneira diferente, eu penso em ter a cliente a longo prazo, em cuidar dela por muito tempo. Então as decisões que eu tomo como profissional é pensando no futuro, é quando ela retornar daqui 2 meses, como vai estar o cabelo daqui 6 meses, até com relação às químicas, né? A gente estudar juntas e chegar a um projeto para ela ter o cabelo dos sonhos, né? Então às vezes eu pergunto para cliente, qual é o cabelo dos seus sonhos? Então a gente consegue fazer um projeto para chegar nisso. Então esse método eu posso afirmar para você, Tati, por experiência, né? Pelo relato das minhas clientes. Eu tenho muitas clientes que usam o Mega e estão felizes. Ele é seguro, ele não vai danificar o cabelo, né? Ele não vai causar dor e a pessoa vai conseguir ter uma vida normal mesmo usando o Mega Hair. É isso, gente. E com isso eu já vou finalizar da seguinte forma, eu vou pedir para você se despedir da galera e vocês já sabem como encontrá-la, mas só dá um tchau para as pessoas que merecem aí essa sua atenção. Obrigada. Queria agradecer primeiro a Tati, né, ao programa por essa oportunidade de eu expor o meu trabalho. Eu fiquei muito feliz com esse convite e mostrar para vocês que é possível sim você ter um cabelo lindo, o cabelo dos seus sonhos, um cabelo cheio, de uma maneira saudável, né, de uma maneira que não vai colocar em risco nem a sua saúde, nem a sua autoestima. Então, eu estou à disposição caso vocês queiram conhecer mais sobre o meu trabalho. Olha, quem vê essa mocinha nem pensa que ela é aventureira, né? Que ela vai estar no meio da mata fazendo trilha. Sua linda, é um cuidado, à medida que a gente vai conversando, a gente vai sentindo o seu cuidado e sua paixão pela coisa. E eu amo quando isso acontece, a gente vai vendo o seu conhecimento, mas também o quanto você quer fazer isso para o bem-estar das pessoas. Isso é lindo, Cris. E obrigada por dividir com a gente seu conhecimento. E já com vocês, eu quero lembrar da Ideal Fit antes de encerrar, que também é uma empresa muito cuidadosa. Eles entraram em contato com essa gordinha, quando a gente conversa com essa gordinha, você fala, é uma academia e tal, e eles estão preocupados com o nosso bem-estar, sabe, com nossos exames de sangue. Então eles têm uma nutricionista para olhar pra gente, para fazer a gente se cuidar. Nesse lugar, a estética é secundária, eu vou dizer, a gente vai lá para malhar, para outros, mas a gente tem uma questão muito de cuidar da nossa saúde, além de cuidar do estético, do físico, que também é importante para algumas pessoas, enfim. Então, você indo até lá, não importa aí, se você está acima do peso ou não tenha vergonha, procure Ideal Fit e malhe. Olha a diferença já de como eu estava para como eu tô, não dá muito para vocês verem, mas eu senti em peso, mas eu tô há 6 meses sem ir, mesmo assim eu tenho medo da Aline, que é nutricionista, então eu fico cuidando do que eu tô comendo ultimamente para chegar lá não ter tanta diferença. É muita história. E aí, o telefone da Ideal Fit para vocês, deixa eu ver se eu tenho aqui na tela, é o 99140-6396. A produção brigando porque eu tô fechando o olho assim, ó, por causa do meu óculos. Entre em contato com a Ideal Fit. E o Cris, que também é nosso parceiro, eu quero falar dele com muito, muito carinho. Cris, essa história de cabelo, para quem olhar meu histórico no YouTube dos programas anteriores, eu vinha, se você dar uma olhada no YouTube, você vai ver. O meu cabelo é cacheado, meu cabelo era muito pouco. Eu lavava o cabelo, prendia. Por que a gente tá num programa, mas eu ainda não tenho alguém aqui cuidando, sabe? Maquiagem, cabelo. Eu tava com o cabelo cacheado, tinha algumas falhas, aparecia muito lá no começo. E aí o Cris, com esse cuidado, com esse olhar muito carinhoso, ele é visagista, ele não trabalha com colorimetria, né, que fala assim, ele não trabalha em colorimetria, você tem umas extensões de trabalho. O Cris olhou para mim e falou, a gente precisa cuidar, né, desse seu cabelo, da maneira que você vai se enxergar e que você vai olhar na própria tela. Então, por isso que eu fico muito tocada com essa maneira que vocês têm de enxergar, porque vai além de estética, vai para a autoestima da gente. O Cris olhou para mim me cuidando, eu me senti muito mais segura nessa cadeira, quando eu vi que meu cabelo estava um pouco mais ajeitadinho. Às vezes, na correria, a gente vai gravar 2, 3 programas, aí tem um jeito mais fácil de arrumar o cabelo. Então, é um cuidado com a gente, com as pessoas, que vai além do só o que a gente vê no espelho, vai o que a gente vê na nossa alma.
E é assim que eu queria encerrar o programa de hoje. Muito obrigada por estar aqui com a gente, pelo seu trabalho. E, gente, a gente se vê no próximo programa Chá da Tarde. Tchau! Strong.